2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Podemos então ir para casa depois dessa leve paulada do apóstolo Paulo. Mas brincadeiras à parte, gente. Eu não sei se vocês prestaram atenção nesse texto, mas ele é algo muito forte para nós como igreja. O apóstolo, e nós sabemos o que é um apóstolo, né? O apóstolo, ele dentro dos 5 dons ministeriais, né? Que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São esses 5 dons ministeriais. Eu sempre, não sei se vocês já me viram falar, mas eu sempre gosto de lembrar dos dons ministeriais olhando para a minha mão. O apóstolo é o dedo polegar, porque a característica do apóstolo, como aquele que fundamenta um trabalho, aquele que começa uma igreja, é semelhante ao papel do dedão, né? A gente usa o dedão para apertar parafuso, a gente usa o dedão para trabalhos mais pesados, né? Eu gosto de assemelhar o chamado do profeta com o dedo indicador, porque o profeta é aquele que indica o caminho. O evangelista é o dedo médio, porque é o dedo de todos aquele que é maior. Não que o evangelista seja maior, mas ele é o ministério que é mais visto, que alcança mais pessoas. Eu gosto do ministério pastoral porque é aquele que tem uma aliança com a igreja. E gosto do ministério do mestre, porque esse dedinho aqui, assim como o mestre que conhece a palavra, ele vai em lugares que os outros dedos não conseguem chegar. Então a gente entende que esses são 5 dons ministeriais. O apóstolo Paulo, Jesus foi aquele que cumpriu todos os ministérios, ele tinha todos esses ministérios na sua vida. Ele foi profeta, ele foi pastor, ele foi mestre, ele foi apóstolo e ele também foi um evangelista. Mas o apóstolo Paulo, ele então fundamentava as igrejas, né? E depois que ele se converteu, ele começou a viajar e fundamentar igrejas. Ele ia para um determinado local e lá, então, ele fundamentava um trabalho. Depois que ele fundamentava o trabalho, ele deixava alguém responsável por aquelas pessoas. E nesse caso aqui, ele deixou Timóteo. Timóteo, ele era um jovem pastor, de aproximadamente 18, 20 anos. E o apóstolo Paulo, então, instruía a Timóteo em relação à conduta que ele deveria ter como cristão e como aquele que ensinava o evangelho para aquelas pessoas que estavam começando uma igreja. E esse texto aqui é um dos mais fortes, na minha opinião, em relação à advertência de Paulo a Timóteo, para que ele também advertisse a igreja desta forma. E nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele cria que o retorno triunfal de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que nós tanto aguardamos como cristãos, aconteceria no tempo dele. Por exemplo, se nós olharmos o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos da luz. Então o apóstolo Paulo, ele cria que Jesus voltaria como Messias no tempo dele. Então ele começa não só a instruir Timóteo, mas a advertir a Timóteo
em relação ao proceder da igreja. E a realidade que Paulo nos traz da igreja daquela época, ela é muito, mas muito semelhante à realidade da igreja nos dias de hoje. Então, vamos rever esse texto. Ele diz assim, Paulo dizendo para Timóteo, primeiro versículo ele diz, conjuro-te. O que é conjurar? Conjurar é dizer, eu te advirto com disciplina, eu te convoco. Eu não estou te pedindo, eu estou te chamando à responsabilidade, estou te conjurando, conjuro-te perante Deus e perante Cristo Jesus, que há de julgar tanto os mortos quanto os vivos, pela manifestação e pelo seu reino. Ele está dizendo, eu estou te convocando. Para quê? Diante de Deus e de Jesus. Aí ele diz, prega o quê? A palavra. Prega a palavra, vírgula, e insta aqui não é a abreviatura de Instagram, naquela época ele não estava dizendo para Timóteo postar as coisas. Ele diz, quer seja oportuno, quer não. Olha que interessante. Timóteo, diante de Deus, de Jesus, eu estou te dizendo, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Quer gostem, quer não gostem. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo, e esse tempo já chegou, gente, em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu pergunto para vocês, isso acontece nos dias de hoje? Paulo está dizendo, vai chegar o tempo que eles não vão suportar mais a sã doutrina. O que seria a sã doutrina? Os princípios. E o que são princípios? É um regramento da parte de Deus para que nós tenhamos sucesso na nossa vida e salvação eterna. Então as pessoas elas não querem mais saber, elas não estão suportando mais a sã doutrina, a palavra de Deus. Pelo contrário, estão cercando-se de mestres, e hoje é tão fácil se cercar de um mestre, porque eu vou no YouTube e eu escolho o pastor que eu quero ver, o tema que eu quero ouvir. Quem já está mais ligado vai no ChatGPT e pede para o ChatGPT trazer uma pregação conforme o meu humor daquele dia. Cercando-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo as minhas próprias vontades. A cobiça precede o pecado. Então eu vou acomodar o Evangelho de Deus à realidade da minha vida. E o que deveria ser totalmente o contrário é nós nos adaptarmos aos princípios e à realidade da palavra de Deus, sendo corrigidos, sendo exortados, sendo ensinados em longanimidade, sendo confrontados em amor. Eu pergunto para vocês, amigo é aquele que bate nas costas de vocês quando sabe que vocês estão fazendo algo errado e concordam mesmo assim? Ou amigo é aquele que mesmo vocês não gostando, ele vai falar a verdade, pois sabe que a verdade vai te fazer bem? A palavra de Deus é assim. A palavra de Deus ela vai nos confrontar. E se a palavra de Deus não nos confrontar, algo está errado. Mas trazer um discurso de confronto hoje é como pedir para ser apedrejado. Porque a realidade, o tempo que nós estamos vivendo é esse predito por Paulo, onde as pessoas não estão suportando mais a sã doutrina. Pois ficou fácil de acomodar na realidade da sua vida
mestres segundo as suas próprias cobiças, seus próprios desejos. E ele diz assim, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que são fábulas? Historinhas. Historinhas. Então as pessoas estão recusando a verdade, cercando-se de mestres e se entregando a essas próprias fábulas. Como que sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, tendo o seu ego massageado, se sentindo bem, colocando a sua alma em um nível de satisfação plena. Eu estou bem. Mas ele diz para Timóteo, tu porém, seja sóbrio. E quando ele fala para Timóteo ser sóbrio diante de um cenário desse, se perde o quê? Quando não se está sóbrio, se perde o quê? A noção da realidade. E esse contexto que ele está dizendo aqui é o contexto que faz as pessoas perderem a noção da realidade. Então ele diz para Timóteo, nesse contexto, Timóteo, seja sóbrio. Em todas as coisas, suporta as aflições, porque dá uma aflição na gente ver isso. É ou não é? Dá uma aflição na gente. Porque as pessoas têm dificuldade de se sujeitar. Às vezes até se sujeitam no discurso, no falar, mas na conduta de vida não conseguem se colocar dentro das Escrituras. Então, gente, é um tempo que nós estamos vivendo. Eu creio que Deus está fazendo algo com remanescentes fiéis em relação à igreja para um grande avivamento dele antes da volta de Jesus. Uma última grande colheita, um último grande derramar do Espírito. Joel 2:28. Eis que derramarei sobre toda a carne do meu Espírito, diz o Senhor. Chegará um tempo, mas esse tempo não chegará em um contexto de fábulas. Esse tempo não chegará onde as pessoas estão acomodando o Evangelho às suas próprias cobiças. Esse tempo não chegará aonde as pessoas não se arrependerem de seus pecados, se converterem de fato e viverem uma vida na palavra. É por isso que nós estamos sendo chamados a uma responsabilidade, a um propósito de Deus em nos unir aqui, de nos preparar e nos capacitar. E ele diz então, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Vai ter muita aflição, mas suportem as aflições. Mas ele diz, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. O que é fazer um trabalho de um evangelista? É pregar o evangelho. Falando, vivendo, sendo. Essa semana eu ouvi uma canção, que nem foi gravada ainda, diz assim, Senhor, eu quero ser antes de fazer. Senhor, eu quero te obedecer. Nós precisamos ser antes de fazer. Obedecer. Falar em obediência hoje é uma afronta à reputação das pessoas que são autossuficientes. Falar que existe uma palavra, uma doutrina para a nossa vida, é confrontar toda a opinião da sociedade. Faz o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Esse texto nos traz algumas aplicações espirituais, tem uma aplicação profética, tem um cumprimento histórico e atual a respeito desse tempo. Mas, quando ele fala que Paulo fala em relação a não suportar a sã doutrina, que é o tempo que nós estamos vivendo, ele diz que as pessoas não aceitariam mais o ensino do Evangelho, que confronta o pecado e nos chama à santidade. A sã doutrina, gente, é aquilo que vem de Deus e produz saúde espiritual. Então, se as pessoas não suportam essa doutrina, elas não estão suportando aquilo que vem de Deus e aquilo que produz saúde espiritual. Quando diz que amontoarão para si mestres segundo a sua própria cobiça, ele está dizendo que as pessoas vão procurar líderes e pregadores que digam o que elas querem ouvir de acordo com os seus desejos carnais e egoístas, segundo as suas cobiças.
Em vez de buscarem mestres que ensinem a verdade, buscarão mestres que justifiquem seus comportamentos e estilo de vida e doutrinas preferidas. É isso que está acontecendo ou não? Desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. O resultado de rejeitar a palavra verdadeira e passar a acreditar em mentiras religiosas, doutrinas inventadas, modismos e falsos ensinos que parecem espirituais, mas não são. Paulo, ao longo de toda a carta a Timóteo, ele já havia mencionado isso antes. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: sabe, porém, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. E a característica principal, gente, desse período que nós estamos vivendo, de afastamento, é, de acordo com Paulo em 2 Tessalonicenses 2,3, a apostasia. E olha que interessante, quando eu falei que tem um cunho profético isso, esse esfriamento da fé, isso que eu vou falar é muito sério. Isso que está acontecendo, das pessoas cercarem-se de mestres segundo as suas cobiças, de não suportarem a sã doutrina, isso é o que Paulo chama de apostasia. E sabe o que ele diz? Em 2 Tessalonicenses 2,13 ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Esse texto nos prova que nós sabemos que como cristãos e aguardamos a volta de Jesus, amém? Sabemos que Ele virá. A Bíblia nos fala que Ele retornará. Só que alguns acontecimentos ocuparão o seu lugar antes do retorno de Jesus. E um deles é a manifestação do homem do pecado, que é o anticristo. Só que antes do anticristo há um grande movimento chamado apostasia. Então o que nós estamos vivendo, gente, nada mais é do que um prelúdio da volta de Jesus. As pessoas se afastando da sua doutrina é o que Paulo está falando. E está cada vez mais difícil de nós pregarmos a palavra para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir mais a palavra de Deus. E às vezes eu me sinto assim num limbo, porque ao mesmo tempo que a gente vai nos lugares e percebe locais cheios e as pessoas sedentas e querendo algo, parece que quando a palavra é apresentada de fato, aquilo espanta as pessoas. Porque será que é de fato a palavra como ela é que as pessoas estão buscando? Isso nos coloca numa posição muito delicada como cristãos. O que nós precisamos fazer? Sermos sóbrios, pregar, quer seja oportuno, quer não, viver a palavra. E nós começamos a ver a igreja, que deveria pregar a palavra e ensinar. Eu estou falando aqui, gente, de compromisso com as Escrituras. Eu não estou falando que uma vida cristã ela é uma vida só de dureza. Não é isso. Eu estou falando que a chamada do apóstolo Paulo aqui, para um tempo como esse, é uma chamada de que nós precisamos ser crentes verdadeiros. É preciso ter coragem hoje para ser crente. Então nós temos que ser cristãos verdadeiros. Então Paulo diz, prega a palavra. E nós precisamos pregar a palavra. Mas o tempo que nós vivemos é esse, onde as pessoas não estão suportando mais essa doutrina. E nós precisamos pregar essa doutrina. Então significa que o que nós vamos pregar, as pessoas não estão suportando mais. E nós precisamos ficar firmes, pois chegará um tempo de um derramar do Espírito, que é o que nós vivemos, é por isso que nós cremos, é por isso que estamos aqui, aonde as pessoas serão convencidas pela ação do Espírito Santo, da justiça, do pecado e do juízo. E Deus usará as nossas vidas. Deus usará quem? Os fiéis. Deus usará quem? Aquele que Ele confia. Deus usará aquele que tem temor, aquele que não brinca.
Hoje eu vi um vídeo rápido do pastor Thelmo Martinello e da pastora Viviane Martinello, os dois falando juntos, algo que eu achei muito interessante sobre um texto de Timóteo, onde Paulo diz para Timóteo que ele teria que ser aprovado por Deus. E aí eu achei tão interessante, porque ele disse assim, não é ser aprovado pelo Instagram, pelo Facebook, pela rede social, pelo vizinho, é ser aprovado por Deus. E ser aprovado por Deus, às vezes, significa ser desaprovado pelos canais que nós conhecemos. E isso dói, isso nos traz aflição, mas isso é necessário para sermos fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? E eu quero finalizar com o exemplo da rainha Esther, que é um exemplo clássico, mas a rainha Esther, quando o povo de Israel estava desolado, sem liderança, e no versículo 14 do capítulo 4, Mordecai era o tio dela, né? E ele diz assim para ela, porque se tu te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecerão. Quem sabe não é por uma conjuntura como essa que tu foi elevada a ser rainha. Mas há um preço a ser pago. Será que não é por uma conjuntura como essa que Deus nos reuniu nesse lugar? Será que Ele não está aqui gerando algo, concebendo algo muito embrionário ainda, de algo que se tornará grande no futuro e nós não sabemos porque não conseguimos compreender? Somente aquilo que está diante dos nossos olhos? Será que não foi por uma conjuntura como essa que Deus nos reuniu nesse lugar? A gente olha para os lados e tudo que a gente vê nos gera, assim como em Timóteo, nos gera aflição. A gente vai em igrejas cheias de pessoas vazias, nós vemos movimentos, nós vemos doutrinas, nós vemos redes sociais fartas, mas parece que falta algo. Parece não, falta algo. Falta um agir de Deus. Falta um movimento do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não se move mediante as nossas intenções e como a gente acha que ele tem que fazer. 2 Coríntios 4:7 diz que nós somos como vasos de barro. Nós temos que estar prontos. E nós estamos aqui afiando o machado. Nós estamos aqui assumindo um compromisso, pagando um preço, todos nós, para aquilo que Deus quer fazer. Ninguém, quando nós olhamos para as Escrituras, que hoje estão na galeria dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus, nenhum deles chegou lá porque eles foram bonitos e bons demais. Todos eles. Abraão, o pai da fé, chegou lá com 100 anos. José foi vendido pelos seus irmãos, jogado num poço. Ficou quieto, foi preso, acusado injustamente, para depois ser levado a ser governador do Egito e salvar duas nações, Israel e Egito. O rei Davi e tantos outros que nós conhecemos na história. Moisés, o próprio Moisés, disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça sair deste lugar. E eu digo para vocês, a minha oração é essa: Senhor, se a tua presença não estiver conosco, não nos faz arredar o pé de onde nós estamos. É um preço muito alto a ser pago. Mas Deus, Ele não escolhe os capacitados. Deus, Ele capacita os escolhidos.